Então o câncer ele vai crescendo, vamos falar do câncer de estômago especificamente porque foi a pergunta aqui, mas serve para qualquer tipo de doença. Então o câncer vai crescendo dentro do estômago. Em geral ele começa da mucosa, que é a pele do intestino, do intestino, do estômago por dentro, né? Boca também, tá? Sempre que tem trato digestivo é mucosa e por fora é pele, né? Mas ele cresce na mucosa, que é a pele do interior do estômago. À medida que ele vai crescendo, ele cresce tanto para dentro do estômago quanto para dentro da parede do estômago. O mais perigoso não é nem ele crescer para dentro do estômago, é ele crescer para dentro da parede do estômago. Por quê? Porque os vasos sanguíneos vêm de fora para dentro do estômago, digamos assim, em volta do estômago. Quando ele invade essa... E a gente sempre vai medir o grau de crescimento pelas camadas do estômago que ele invade, né? Então a primeira é a mucosa, a segunda camada é a muscular e a terceira é a adventícia, são camadas de tecidos diferentes do estômago. Quanto mais profundo ele for, maior a chance dele sair do lugar de origem e migrar para um órgão à distância. Porque nessas camadas mais profundas passam os vasos sanguíneos, por onde passa o sangue, obviamente, e os vasos linfáticos, por onde caminham as células de defesa. O tumor, quando acerta um vaso linfático, ele pode soltar uma célula ali dentro e ela migrar por esse vaso linfático, caminhando pelos mesmos lugares que caminham as células de defesa e chegar no linfonodo, que é o gânglio de defesa. Chegando no linfonodo, ele volta a crescer, que é o que a gente chama de linfonodo positivo ou metástase linfonodal. O que é mais comum? Da metástase linfonodal ser próximo ao lugar de origem dele. Então, se a gente está falando de estômago, são os linfonodos em volta do estômago, né? Perigástricos. Se a gente fala da mama, que a gente fala com frequência aqui, é a axila, que é a axila que defende a mama. Se a gente fala do útero, por exemplo, são os linfonodos pélvicos, né? Que ficam dentro da pelve. São, em geral, linfonodos próximos. Mas, com o tempo, se aquela doença não for tratada ou se ela crescer de maneira silenciosa, ele pode sair do linfonodo e ir para o seguinte, e para o seguinte, e para o seguinte, e espalhando dessa maneira. Tá? Então, ele pode no estômago alcançar o linfonodo da virilha? Pode, por essa maneira. E existe uma outra característica anatômica do estômago que ele pode ir pelo ducto torácico e pegar o linfonodo cervical na área supraclavicular à esquerda, tá? Que é o linfonodo de Virchow, que a gente chama. Qualquer doença intraabdominal pode dar linfonodo aqui direto, porque ele sobe pelo ducto torácico, uma característica da anatomia humana. Então pode sim, tá? Dar linfonodos à distância. Basicamente, se a doença for silenciosa por um longo período e dá tempo de espalhar, ou o seu tratamento não funcionar, ou se ficar intratada aquela doença por um tempo. Então, sim, tá? É essa maneira com que os linfonodos são acometidos. E só para completar aqui a resposta, se ele pega um vaso sanguíneo, ele pode migrar pelo vaso e aí ir para lugares à distância no corpo da gente. Em geral, ele vai seguir o trajeto dos vasos sanguíneos, né? Em geral, sempre vai seguir. Então, todas as coisas que estão dentro todos os órgãos intraabdominais, né? Então, estômago, intestino, delgado, intestino grosso, uma boa parte dele, pâncreas e tal. O sangue dele, ele vem pela artéria, sai pela veia, e esse sangue que vem pela veia, ele passa pelo fígado, tá? Porque o fígado é o órgão que vai metabolizar as comidas que você digere, né? Os nutrientes que você digere. E aí todo o sangue que vem do intestino, do trato gastrointestinal, passa pelo fígado. Então é muito comum da gente ver metástase no fígado quando você tem câncer dentro da barriga, né? Tanto de intestino, quanto de estômago, quanto de pâncreas. Se ele cair no vaso sanguíneo, ele vai migrar pela corrente sanguínea e encalhar num vaso do fígado. É bastante comum do fígado ser o primeiro órgão em que aparece metástase de tumores do trato gastrointestinal. Tá? Aí do fígado pode aparecer no pulmão depois? Aí pode. Aí vai espalhar dali para outros órgãos. Tá? O osso, enfim. Pode fazer qualquer coisa o câncer. Por isso que a gente tem exames que a gente chama de estadiamento, né? Exames de imagem para olhar onde está a doença.